A sensação que a gente tem é que, quando você fala que é uma nova arquitetura Zen 5, pô, você já espera grandes melhorias. Mas não parece que é, sei lá, Zen 4,5, sabe? Zen 4, nem meio, Zen 4.2, Beta 3. É isso aí, ó. Estamos rodando aqui num multiplicador de 135, alcançando 13.5 GHz, com uma tensão de apenas 1.1 volt. Olha que maravilha, 40 mil pontos aqui no Cinebench. Só que não, né? E a AMD tinha tudo pra, ó, botar, ó, o último prego no caixão aí da Intel nessa geração. Mas não rolou. E muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia de CPU aqui no Loop Infinito, porque acabam de chegar ao mercado as novas CPUs da série Ryzen 9000, o Ryzen 9 9900X e também o 9950X. E nesse vídeo tô com um setup montado aqui para mostrar para vocês as minhas primeiras impressões depois de muitos testes e benchmarks. São primeiras impressões porque esse lançamento ele tá meio bugado. Então não sei se dá para tirar uma conclusão nesse momento. Eu vou comentar o que tá rolando. É de BIOS Beta a paus no Windows que estão comprometendo essa avaliação. Tá meio complicado essa história, mas vamos lá. Vou tentar explicar tudo para vocês depois da vinheta. A série Ryzen 9 foi anunciada há quase 3 meses na Computex 2024 e nesse momento inclui 4 CPUs para desktop, o Ryzen 5 9600X, Ryzen 7 9700X e os Ryzen 9 9900X e o 9950X. Entre os principais destaques, nós temos a nova arquitetura Zen 5, que traz aí várias evoluções nas tecnologias desses chips e prometia também saltos significativos de desempenho, mas não está sendo bem assim. Agora, uma coisa legal dessa nova geração é a retrocompatibilidade, porque ela é a M5 e, inclusive, fisicamente, olhando por fora, os chips eles são praticamente idênticos e funciona com as placas AM5 que nós já temos no mercado, como a ROG Crosshair X670E Hero, que nós usamos para esses testes. E até o momento, 4 novos chipsets já foram anunciados para novas placas que ainda não chegaram ao mercado. São eles o B850 e o B840 e também 2 que nós mostramos na Computex, o X870E e o X870. E observando esse anúncio inicial da AMD, a gente tinha a expectativa de uma CPU com retrocompatibilidade que fosse mais eficiente tanto em consumo quanto gestão térmica e também que trouxesse aí avanços significativos de desempenho. E essa última característica é que nós não estamos vendo. Estamos vendo mais eficiência, mas não estamos vendo aí uma melhora significativa no desempenho, em especial quando a gente fala em jogos nesse primeiro momento, que é um momento meio bugado. Mas tem uma outra coisa também. Pelo menos lá fora, nos Estados Unidos, essas CPUs estão chegando mais baratas. O 9950X, por exemplo, ele custa $100 a menos do que o 7950X no dia do lançamento. Essa CPU, que é a mais potente da linha Ryzen 9000, chega lá fora por $550. E vamos dar uma olhadinha nos preços aqui no Brasil. E no momento da gravação desse vídeo, que é um dia depois do lançamento dessas CPUs, né, o dia que elas chegaram aí no mercado, a gente encontra aí o Ryzen 9 9900X no Kabum, custando aí na faixa de R$ 4.300, né? 4.333 aqui. O Ryzen 9, a geração anterior, 7900X, está por R$ 4.343. Assim, não chegou mais barato, né? Praticamente o mesmo preço. Mas, bom, pelo menos não subiu também, né? Já o Ryzen 9 7950X, a geração anterior desse chip mais potente, a gente encontra aqui na Terabyte por R$ 4.423. E o Ryzen 9 9950X, esse está aqui no Kabum por R$ 7.000. Lembrando que os dois estão em pré-venda aqui no Kabum. Aí aqui não teve jeito, né? Eu não sei o que aconteceu. Me parece que esse é um preço temporário, sabe? É um placeholder. É um salto de preço muito grande que não é justificado. Então esses são os preços aí dessas novas CPUs hoje que a gente encontra aqui. E vale lembrar também que na semana passada nós tivemos aí o lançamento do Ryzen 5 9600X e também do Ryzen 7 9700X, mas a AMD não mandou essas CPUs aqui para a gente testar, recebemos apenas os
Ryzen 9, então quem sabe a gente não fala deles em futuros vídeos, aí, futuros projetos de montagem. E em respeito ao seu tempo, eu vou direto ao ponto aqui. Olha, essas novas CPUs, os Ryzen 9, são praticamente iguais à geração anterior. Quando a gente fala em desempenho nos jogos, tá igual, tá igual. Às vezes até piora, não sei porquê. Quando a gente fala de desempenho em produtividade, uma melhora aí de 5 a 10% que a gente está observando nesse momento inicial aqui do lançamento. São CPUs mais eficientes, mas a sensação que a gente tem é que quando você fala que é uma nova arquitetura Zen 5, pô, você já espera grandes melhorias. Mas não parece, parece que é, sei lá, Zen 4,5, sabe? Zen 4, nem meio, Zen 4.2, Beta 3. Isso porque de Zen 3 para Zen 4 deu um salto considerável. Você percebe a diferença na arquitetura. Aqui não dá para perceber tanto. Tá lembrando a Intel com a 14ª geração, que foi um refresh da 13ª geração com downgrades, né? Que a gente viu aí os problemas que estão rolando. Inclusive já saiu o novo microcódigo, aí, a atualização da BIOS para esses chips. Então se você tem um desses, atualize. Inclusive eu vi uns passarinhos comentando por aí que essa treta da Intel atrapalhou esse lançamento da AMD porque as fabricantes acabaram focando em atualizar BIOS para Intel. E aí as BIOS que a gente recebeu para testar da AMD não estão lá essas coisas porque... Será? É tudo uma teoria da conspiração hoje em dia. E apesar de todas as melhorias que a AMD trabalhou na arquitetura Zen 5, que nesse momento estão resultando em melhorias de eficiência energética e térmica, quando a gente olha as principais especificações técnicas do 9900X e do 9950X, a gente vê que não mudou muita coisa, né? Na verdade, a gente tem uma redução no clock base nos dois chips, 200 MHz a menos no 9950X e 300 MHz a menos no 9900X, mas o turbo se mantém igual no 9900X 5.6 GHz e no 9950X 5.7 GHz. Em ambos os chips a gente tem a mesma contagem de núcleos, então são 12 núcleos no 9900X e 16 núcleos no 9950X. Tem um pouquinho a mais de cache L1 e um detalhe interessante é que a litografia das CPUs melhorou um pouquinho. Então o processo de fabricação ali das CPUs do chip desceu de 5 nanômetros para 4 nanômetros, né? O processo aí da TSMC. No geral, o processo do chip continua em 6 nanômetros como a geração anterior. Então essa é uma das características que ajuda na melhoria da eficiência. Nós também temos melhorias nas instruções por ciclo, mas assim, observando essas principais características técnicas, dá para ver que se fosse tirar uma conclusão só com base nelas, pô, deve melhorar um pouquinho, mas não muita coisa. É exatamente isso que acontece. Mas foi uma surpresa nesses testes não ver nenhuma melhoria em jogos, né? Nada muito perceptível. Nós testamos aí 5 jogos em 1080p e quando a gente checa para valer alguma melhora significativa, não tem. Às vezes, inclusive, os novos chips acabam perdendo da geração anterior, o que chega a ser um absurdo. E a gente até refez vários desses testes porque estava muito estranho isso. Mas aí a gente viu outros criadores de conteúdo passando pelo mesmo problema, tanto aqui no Brasil quanto na gringa. Então é real, isso daí está acontecendo. E esses testes foram rodados em 1080p porque é quando a gente consegue extrair o máximo da CPU nos jogos, considerando aí que a gente usou uma 4090, porque rodamos também em 1440p e em 4K, mas a gente rodou de bobo aqui, porque não tem diferença nenhuma nessas resoluções mais altas. Mas é meio louco, né? Você vai comprar um chip topo de linha para jogar em Full HD? Não vai, né? Ou só se for competitivo. Mas aí você tem que ser, né, baita competitivo você, né? Competitivão. Agora, em produtividade, em testes como o Cinebench R23, a gente vê um ganho na faixa de 5 a 10% de desempenho. E se a gente observar em um teste como esse o comportamento do consumo e também da temperatura, a gente vê que é consistente que nessa nova geração, na série 9000, consome menos e também tem uma temperatura mais baixa. Então, se tem uma coisa que a gente constatou em mais de 150 testes aqui, é que sim, esses chips eles são mais eficientes, eles consomem menos, eles esquentam menos e entregam mesmo desempenho em jogos, um pouco a mais em produtividade. O que, assim, eu sei que é interessante, mas o público, quem está de olho em fazer um upgrade, quer mais desempenho, não quer saber de eficiência.
não tá muito preocupado se a conta de luz no fim do mês vai vir, sei lá, R$10 mais barata. Quer saber se na hora que você rodar o benchmark, ou rodar o jogo, ou rodar o render, vai ser mais rápido. Eu particularmente acho legal essa evolução na eficiência desses componentes, em especial para quem monta PCs super compactos, que às vezes tem uma fonte pequenininha ali que você tem que ficar medindo, né? Tem que pegar os componentes mais econômicos. Então é interessante, mas aquela melhoria no desempenho que você espera quando sai uma nova arquitetura não está aqui. Mas isso tudo é nesse primeiro momento, e esse é um vídeo que eu estou chamando de primeiras impressões, porque não é um vídeo completo. Nós fizemos apenas a primeira etapa dos nossos testes, que era comparar os Ryzen 9000 com os Ryzen 7000. Depois a gente ia comparar também com as CPUs da Intel, né, a concorrência, e trazer aí uma análise mais aprofundada. Só que logo nos primeiros testes a gente esbarrou em alguns problemas, então senta que lá vem a história, eu vou explicar para vocês por que tá tão complicado testar essas CPUs e por que eu não vi ninguém que testou não falando dessas dificuldades. Bom, para começar, eu acho que é a primeira vez em 5 anos testando lançamentos de CPUs aqui no Loop Infinito que eu me deparo com uma BIOS beta. E inclusive guidelines bem específicos que nós recebemos aí da AMD para poder fazer os testes e replicar os resultados que eles tiveram lá. Eu posso estar enganado, mas que eu me lembre, é a primeira vez que a gente testa uma CPU que traz uma arquitetura totalmente nova, mas numa placa-mãe com um chipset da geração anterior, né? Anteriormente a gente sempre recebia uma placa-mãe nova, etc. E aí o que tem que fazer? Tem que atualizar a BIOS. Só que a BIOS que nós recebemos é uma BIOS beta, que a partir do momento que a gente colocou essa BIOS beta, até os chips da geração anterior se comportaram de uma forma meio estranha. A gente teve dificuldades aí em fazer as memórias RAM rodar na frequência correta, tivemos aí também problemas com vários programas, como o AIDA64, que travava na hora do benchmark, e outros empecilhos aí que atrapalharam bastante. Então, assim, como outros criadores de conteúdo já constataram nesses testes, alguma coisa deu errado nesse lançamento aí da AMD, nessa etapa inicial aí para a gente testar. E é super complicado isso porque agora já saiu a versão final, no momento da gravação desse vídeo. Então a gente vai refazer todos os testes para trazer aí uma coisa mais factível, porque eu acho super complicado a gente testar numa BIOS que pode ter problemas, aí eu emito uma opinião aqui, só que ela não representa o real desempenho desse tipo quando alguém for comprar na semana que vem, quando ele estiver de fato sendo vendido, que agora está em pré-venda, né? Então eu fiquei com um pé atrás de fazer esse vídeo, mas quis trazer aqui a minha opinião sobre esse lançamento. E aí na hora que eu fui gravar o vídeo, eu vi que o Hardware Unboxed lá nos Estados Unidos, um canal grande aí de hardware, descobriu um problema no Windows que também está afetando o desempenho. Se você não estiver rodando na conta de administrador do Windows, existe uma perda no desempenho que mudaria a conclusão de todo mundo que já publicou o conteúdo aqui. Ele constatou em alguns testes uma diferença de até 10 quadros por segundo, só por causa de um possível bug aí no Windows envolvendo o usuário que você está usando. Então parece que tem alguma coisa errada e só rodando no usuário de administrador do Windows não é ter privilégio de admin na conta. Então você tem que rodar um comando ali no prompt que ativa esse usuário e ali durante esses testes ele constatou que tem essa diferença no desempenho. Então assim, quando a gente olha tudo isso acontecendo, dá um aperto no coração, uma dor, que a gente passou 4 dias testando, né, essas CPUs. Então a gente começou com os Ryzen 7000, aí depois fizemos 9000 e aí a gente viu essas inconsistências e a gente nem foi para a Intel também para fazer os comparativos mais atuais. Dá uma tristeza no coração ver tudo isso, porque não dá para usar, semana que vem tá tudo diferente. Depois que passar essa instabilidade do lançamento, assim, não é culpa nossa, né? Culpa da AMD, mas não é algo que a gente nunca viu acontecendo antes também, né? Então, enfim. Então, nesse vídeo aqui, são só as primeiras impressões, porque não dá para tirar a conclusão nesse caos que está acontecendo. Dito isso, eu vou mostrar os resultados que a gente conseguiu. Afinal, eu não posso jogar 4 dias de trabalho no lixo. Então vamos dar uma olhadinha aí nas especificações técnicas. Aqui o nosso foco é o 9950X, uma CPU aí que traz 16 núcleos com 32 threads e ao contrário da Intel, todos os núcleos são de desempenho. Aqui não tem núcleo de eficiência, porque a própria CPU em si, ela é mais eficiente do que a Intel. Aliás, é curioso isso, né?
a Intel colocou núcleos de eficiência e ainda assim a AMD entrega, quando a gente compara a relação desempenho e consumo, uma eficiência superior. Muito louco, né? Nada como conseguir evoluir o processo de fabricação, né? Litografia, aquela história toda que a Intel tá presa aí, tá até mudando o nome para fingir que já conseguiu, mas não consegue, né? Intel 7 é 10 nanômetros. Mas, gente, olha como o bagulho tá bem louco. Ele tá falando aqui que o clock base tá 6 GHz e a média do clock aqui tá batendo 13 GHz. 19 GHz. Ah, pera aí, agora eu quero ver quanto que ele vai chegar no benchmark aqui. É isso aí, ó. Estamos rodando aqui num multiplicador de 135, alcançando 13.5 GHz, com uma tensão de apenas 1.1 volt. Olha que maravilha, 40 mil pontos aqui no Cinebench. É só que não, né? Calma lá, vamos de novo, agora numa ferramenta que está reportando com mais precisão. Então esses são os clocks que a gente alcança aqui, né? Quase todos os núcleos aí, variando entre 4.7 e 4.8 GHz. Tem alguns aqui mais próximos de 5 GHz, isso quando a gente está estressando todos os núcleos aqui da CPU. E é interessante observar a temperatura, que está super comportada aqui, ó, abaixo de 80 graus. Lembrando que estamos usando um water cooler de 360 mm, o ROG Hyojin 2, e com um consumo bem comportado também, né? Não está passando aqui, ó, de 200 watts o consumo, com uma tensão aí de 1.1 volt. Então, quando a gente compara com o 14.900K, que bate 300 watts, a tensão estava acima de 1.6 volt, a gente vê que aqui o negócio está muito mais eficiente. E batendo aí os 40 mil pontos, como vocês viram agora, que inclusive acho que foi a pontuação mais alta que a gente conseguiu. É sempre assim, a hora que o chip vê que a câmera está ligada, ele fala, opa, agora eu vou trabalhar, vamos lá, 40 mil pontos. Mas eu aqui ainda estou tentando superar os quase 20 GHz que a gente bateu agora. Pouco, que absurdo. Ai, sem nitrogênio líquido, hein? Dito isto, vamos lá. Quero mostrar para vocês aí os resultados que a gente obteve nos testes iniciais que foram realizados nesse setup. Então a gente usou aí uma placa-mãe, uma ROG Crosshair X670E. Nós damos 32 GB de memória RAM DDR5, rodando a 6.400 megatransfers por segundo. Nesses novos chips, nessa BIOS Beta, a gente não conseguiu fazer 7.000 rodar estável, foi bem difícil. E estamos usando também uma GeForce RTX 4090. O SSD é um Kingston Fury Renegade de 4 TB, além de uma fonte da Thermaltake, que é uma Tough Power AG3 de 1.200 watts. Ah, e a gente tem aqui também, ó, uma CPU de chaveirinho aqui que está dando um apoio moral. Diz aqui que é um Core i9 10900KF. Vou deixar o link dessa CPU de chaveirinho na descrição, para quem quiser, bem legal. E a nossa metodologia para os testes foi bem simples. Nós tentamos simular uma experiência normal de um usuário comum com as configurações padrão na BIOS, sem mexer muito e sem overclock nesse primeiro momento. O único ajuste que nós fizemos foi o do clock da memória RAM para 6.400 MHz, ou megatransfers. E na configuração padrão, o PBO, que é o Precision Boost Overclock, ele já estava ativado. Então a gente fez todos os testes com esse recurso que extrai um pouquinho mais da CPU. Isso é meio que um overclock automático, né? O próprio sistema ali vai tentando maximizar o desempenho, mas um overclock real a gente nem chegou a testar por conta das instabilidades e dos problemas aí durante os testes. Então vamos lá, no Cinebench R23, o 9950X teve um aumento de 8% no desempenho multicore e 14% no desempenho single core, em relação à geração anterior. Já o 9900X melhorou em 14% no multicore e 17% no single core. E aqui a gente já começa a observar que existe um ganho maior no desempenho de cada núcleo individual e um ganho mais moderado, né, no multicore, mesmo com a redução de 200 a 300 MHz na frequência aí dos dois chips. E durante esses testes que colocam todos os núcleos em 100%, a gente também monitorou a média do consumo de energia. E a gente viu uma redução até bem significativa aí. O 7950X consumiu 236 watts. E no caso do 9900X, a redução do consumo também foi de exatos 36 watts, mantendo aí uma consistência nesses testes nessa geração. Aqui a série 9000 foi 18% mais econômica.
E na temperatura, durante os testes multicore, a gente percebeu também uma queda de impressionantes 21 graus durante este mesmo teste no 9950X em relação ao 7950X. E no caso do 9900X, a redução foi além, 26 graus. Definitivamente mais eficiente, neste caso aqui, uma eficiência térmica 22% superior. Já no benchmark CPU Profile do 3D Mark, observamos resultados similares no desempenho multicore. Quando usamos o número máximo de núcleos, houve um ganho de quase 3% no 9950X e 10% no 9900X. Aqui também podemos ver como a variação de desempenho é baixa entre os 4 chips se as aplicações usarem 12 núcleos ou menos, o que acontece com uma certa frequência, né? Por isso que é recomendado comprar mais núcleos, como os 16 núcleos aí do final 900X, se você de fato tiver um uso para isso. No teste do CPU-Z, vemos um aumento de 7% no desempenho do 9950X e 10% no 9900X no desempenho multithread. E em single thread, aqui a diferença foi maior, quase 20% no 9950X e 15% no 9900X. E observando o monitoramento de temperatura, nós tivemos uma consistência na economia dos novos chips. 23 graus a menos no 9950X em relação ao 7950X e uma diferença de 19 graus do 7900X para o 9900X. E o consumo também ficou mais baixo, 32 watts a menos no 9950X e 24 watts a menos no 9900X. Essas variações de consumo de energia e temperatura também se mostraram consistentes em um teste de conversão de vídeo usando o Handbrake. Nós convertemos para testar um arquivo 4K com uma duração de 10 minutos e um tamanho de 7.5 GB. Esse arquivo aí gravado com a nossa Lumix GH6. Para esse teste, nós usamos apenas a CPU e vimos aí uma redução de 1 a 2 minutos no tempo de conversão para 4K e 2 a 3 minutos na conversão para 1080p. E quando falamos de games, nós rodamos aí 5 jogos com a configuração gráfica no máximo em 1080p. Um detalhe aqui é que a gente teve que rodar o Metro Exodus com o DirectX 11, porque nas novas CPUs o DirectX 12 estava travando, né? Então os números que vocês estão vendo aí são com o DirectX 11. Em alguns jogos como o Metro Exodus e o CS2, a gente vê um pequeno ganho no número de quadros por segundo. Nada muito significativo, mas melhorou um pouquinho, sendo mais eficiente. Mas em outros jogos como o Cyberpunk e o Horizon Forbidden West, a série 7000 superou a série 9000. Definitivamente tem alguma coisa errada por aqui. Pelo anúncio da AMD, de forma alguma isso deveria estar acontecendo, né? E inclusive foi o que alguns dos nossos colegas também reportaram aí nos testes. Lembrando que 1080p é o ideal, né, para a gente medir os ganhos de desempenho da CPU em jogos. Mas nós também vimos algumas coisas estranhas nos testes 1440p e 4K. Só que, nesses casos, a variação acaba sendo bem menor. Com base nesses testes que vocês viram, a conclusão é que essa geração flopou. Ela não melhora o bastante em relação à geração anterior para justificar um upgrade. Se você vai comprar pela primeira vez, você estava esperando, às vezes também não compensa, porque a tendência agora é o preço da geração anterior cair um pouco. Por mais que essa chega com o mesmo preço ou mais barata, a anterior vai dar para encontrar em promoção, porque ela já está no mercado há muito tempo. Então fica difícil recomendar a compra desses novos chips. Já está difícil recomendar a compra da Intel, pelo que aconteceu aí na 14ª geração, né? Aquele problema todo que aparentemente já foi resolvido, mas a gente fica com o pé atrás. E a AMD tinha tudo para, botar o último prego no caixão aí da Intel nessa geração. Mas não rolou. Pelo menos não nesse momento. Só que há indícios de que temos problemas na estrutura que a gente usa para conduzir esses testes. É BIOS, é Windows, é não sei o que, entendeu? Will, nossa, mas quantas chances você tá dando para AMD? Você é fanboy da AMD agora. Gente, fanboy é assim, eu sou fanboy da Intel, sou fanboy da AMD, sou fanboy da Qualcomm, é tudo, é uma fanboyolagem para todo lado. O Diego lá no Adrena fez o vídeo do AMD e o povo falando, você é fanboy da Intel. Não é um vídeo, povo, você é fanboy da AMD.
decidam-se. A questão é que aqui nós temos evidências de que esses testes eles estão desfavorecendo as CPUs por conta de problemas que já foram constatados. Então, é isso. Agora que elas chegaram no mercado, a gente tem as BIOS finais sendo lançadas, a gente tem aí o Ryzen Master, que a gente não tinha antes também, a gente tem essa questão do Windows para levar em consideração durante os testes. Eu vou rodar de novo e a gente vai ver se teve diferença. Mas é por isso que essas CPUs estão dando o que falar, porque tá estranho, deu alguma coisa errada nesse lançamento, mas eu espero que eles melhorem para você ter aí mais opções na hora que você quiser montar o seu PC, o seu projeto para você adquirir. Nesse momento é igual à geração anterior e, por fim, eu quero só comentar que para jogos, nada bate esse carinha aqui, o 7800 X3D, ele continua imbatível. Eu não estou comentando sobre o X3D nesse vídeo porque, né, não é um teste completo, então não estou incluindo essa CPU. E também X3D é outra pegada, né? É uma categoria aí que tem um cache muito mais elevado e faz um estrago nos jogos. O 5800 X3D até hoje, ó, uma das melhores CPUs, e era a M4, é antigo já. 5700 X3D também é excelente. Então é isso, galera, essas foram as nossas primeiras impressões aí desse lançamento meio esquisito da AMD. Agora vamos testar de novo, vamos fazer todo, vamos ter esse retrabalho de testar tudo de novo para ver se de fato é isso. O problema vai ser se usar a BIOS final, usar o Windows corrigido, tudo certinho, a gente não vê nenhuma melhora. Mas como o Hardware Unboxed já constatou lá fora, né, tem uma melhora só de resolver o problema ali no Windows. Então é isso, eu espero que no próximo vídeo sobre essas CPUs eu traga para vocês resultados melhores. E também, ó, para quem está acompanhando o lançamento de CPU, mês que vem tem Alder Lake, né, que seria a 15ª geração aí da Intel para desktops, que não vai chamar mais 10ª geração, vai ser Intel Core Ultra. Então vamos ver o que eles estão prometendo aí. Espero que tenhamos ganhos significativos de desempenho. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, dê o seu like, clica no quê? No sininho, ativa o sininho, que o sininho está desativando. Se inscreve também, é claro. E a gente se vê em breve. Comenta aí o que você achou dessas CPUs da AMD e até a próxima!